A palavra é Jesus Cristo. Bom domingo a todos. Celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. E na oração inicial da Santa Missa, diremos com a Igreja: Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro dos Números, no capítulo 11, versículos de 25 a 29. O salmo responsorial será o Salmo 18, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Na segunda leitura, encontramos o texto da carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos de 1 a 6. E o Evangelho será o de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, 45 e 47 a 48. Com este domingo chegamos ao fim do mês da Bíblia e hoje o Dia Nacional da Bíblia. A palavra de Deus está contida na Bíblia, mas não é toda ela. Todavia temos pela Bíblia uma grande estima, porque é a materialização, é a imagem daquela que é a palavra de Deus que nos salva. Palavra de salvação. Estamos felizes de ter chegado ao final deste mês, após termos sido embalados pelo profeta Ezequiel, que nos ajudou a compreender no capítulo 37 da sua profecia a graça vivificante de Deus que, no Vale dos Ossos, quis usar da alegoria destes ossos secos para falar do povo de Israel e dizer que poria neles o seu espírito para que, das sepulturas em que foram metidos, saíssem vivos, viventes, para continuar a vida com todo o vigor que ela merece e exige. Nós também queremos que a palavra de Deus seja tal que, pondo em nós o seu Espírito, cada um se torne profético, ao ponto de oferecer a Ele o sacrifício sacerdotal do exercício do sacerdócio comum batismal em cada um de nós, na nossa vida, no dia a dia, como também capazes daquela caridade zelosa que nos leva a ser um povo pastoral, um povo de pastores, de amigos, de irmãos, que cuidam não somente uns dos outros naquela caridade cotidiana e até exigente, mas cuja caridade se estende a cuidar da casa comum, a evitar as queimadas, a todo o desperdício dos elementos naturais, da água, o cuidado com o lixo, a produção de saúde e vida, como também o zelo pelos sentidos, sentimentos, afetos, desafetos, desentendimentos entre nós, as contendas, os conflitos, as divergências, as diversidades, para evitar guerras, evitar as fofocas, evitar o rebaixamento do outro, que fica empobrecido e humilhado com a minha prepotência, arrogância e tudo aquilo que me faz sentir-me melhor, maior e mais poderoso do que o outro. Que sejamos irmãos. Este é o sonho de Deus e nós o realizaremos como seus filhos, para que entre nós haja fraternidade universal. A todos um feliz domingo, Dia Nacional da Bíblia, e sendo hoje dia 29 de setembro e o dia de amanhã sendo o dia conclusivo, já antecipamos a graça da festa de São Jerônimo, aquele que lá pelos anos 350
gastou tantos anos da sua vida para traduzir os textos do hebraico e do grego para o latim, a quem nós devemos a graça de termos à mão a Bíblia na nossa língua. Que São Jerônimo, o grande tradutor dos textos sagrados, nos dê a graça de amar a Sagrada Escritura como ele amou, ao ponto de dizer como ele: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo Jesus. Deus nos livre disso. Então, um feliz e proveitoso mês de outubro, que nesta semana se inicia na terça-feira, com a graça da festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que beleza! Caminhando assim, rumo ao final do ano, nós temos uma riqueza teológica, espiritual, humana, muito bonita, chegando em nossas vidas e comunidades. Eu lhe desejo um bom domingo para si, para os seus. Desejo que você encontre o tempo bom para ir à sua comunidade, ouvir a palavra, celebrá-la com seus irmãos de fé, como também ir à paróquia ou à capela onde um sacerdote celebra a Eucaristia. Perca tudo menos a Santa Missa ao domingo, podendo não perca. E lembre-se que peca quem pode, mas não quer. E não peca quem quer, mas não pode. Quer saber se você tem pecados por não ter ido à Santa Missa? Use esta fórmula. Use esta fórmula. Eu quero, mas não posso. Não pequei. Não fui à missa, porque queria, mas não pude. Não pequei. Posso comungar da próxima vez que eu for à missa? Pode. Não pequei. Eu posso, mas não quero. É outra situação. Pequei. Porque eu rompi de vontade a minha unidade com o Senhor, que me dá o seu Filho. O amor de Deus se chama Jesus Cristo, doado a mim na Eucaristia, na sua palavra e no seu corpo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu perdi a força divina, eu vou fracassar, eu pequei, o pecado fracassa a gente. Portanto, eu podia, mas não quis. Encontrei motivos para desviar esta possibilidade. Eu pequei. Posso comungar na próxima vez que eu for à missa? Não. Primeiro, solicite de um sacerdote que lhe ouça a sua confissão, diga simplesmente os pecados que tem, receba a absolvição e vá comungar. Vá para frente, alimentando-se da palavra e da Eucaristia que fazem a Igreja em nós. Bom domingo, então. Vamos ouvir o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, versículos 45 e de 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui é João que procura Jesus para dizer que viram um homem expulsando demônios em nome dele. Mas, por não pertencer ao grupo dos apóstolos,
eles o proibiram de agir. Expulsar demônios significa fazer o bem, ajudar outros a se libertar de situações de opressão. Quem faz isso, mesmo que não seja uma pessoa que professe a fé cristã, é uma pessoa de Deus. Desse modo, Jesus fica aborrecido com tal procedimento e repreende João, pois o bem pode e deve ser feito por qualquer um. Ninguém deve proibir outros de fazer o bem, mesmo que essa pessoa não pertença a seu grupo ou religião, ou à comunidade, ou à igreja. Se a pessoa está fazendo o bem, agindo em nome de Deus ou da boa consciência, ela deve continuar. E em vez de calá-la, deveríamos incentivá-la, motivá-la a continuar. Talvez nem a gente consiga fazer o que ela consegue. Veremos que há muitos cristãos que agem assim. Acham que são os detentores do bem, os donos do santo, os donos da sacristia, os donos do padre, os donos da Eucaristia, os donos de Nossa Senhora, os donos de São Benedito, os donos da igreja, das coisas de Deus, e que quem não professa a mesma fé não pode fazer o bem. Mas sabemos que há muitas pessoas que não são cristãs, fazendo o bem. Algumas não pertencem a religião alguma, não frequentam nossas comunidades e igrejas, não rezam como nós, não adoram, não rezam terço, não ouvem a palavra lida nas igrejas, mas são comprometidas com a defesa da vida e praticam a justiça. Fazem caridade, comprometem-se com as políticas públicas, cobrando procedimentos éticos das autoridades políticas, enfim, fazendo o bem. Essas pessoas são pessoas de bem, são pessoas de Deus, independentemente da religião que professem ou da sua opção por não se filiar a nenhuma religião. Essas pessoas devem ser apoiadas nos seus bons atos e não criticadas porque não pertencem ao nosso grupo, ou por não pensarem como nós pensamos. Porém, custamos a entender isso e formamos guetos religiosos, onde somente ali é possível ter bons procedimentos. Quem disse? É isso que Moisés critica na primeira leitura e é isso que Jesus combate no Evangelho. Esse orgulho, essa inveja, esse ciúme, este fechamento, esta panelinha, esta fofoca. Todos podem e devem fazer o bem. E ninguém deveria ficar enciumado porque outros estão fazendo o bem. Pois que faça. Qualquer boa ação, por menor que seja, é bem-vinda. Ainda bem que tem quem faça o bem. Até mesmo um copo d'água dado de coração a quem tem sede significa um grande gesto diante de Deus. E a pessoa não ficará sem receber a recompensa por um copo de água. Imagine. O que desagrada a Deus não são as boas ações, mas sim os escândalos que muitos praticam em nome dele, sobretudo com os pequenos e indefesos. Isso sim deve ser coibido, combatido, denunciado. Quem é verdadeiramente profeta se alegra quando outros fazem o bem, não importando como, quando, nem onde. Regozija quando denunciam quem maltrata ou escandaliza os pequenos. Esses tipos de males devem ser cortados pela raiz, nos mostra o Evangelho que ouvimos. E somente quem é profeta faz isso. Por essa razão, encontramos neste texto do Evangelho uma linguagem figurada sobre cortar a mão se ela leva a pecar, cortar o pé se este leva para os escândalos, arrancar o olho se este for motivo de pecado. Enfim, é preciso combater o mal na sua origem e não apenas nas suas consequências. Enfim, o profeta é aquele que se alegra ao ver outras pessoas profetizando, fazendo o bem, pois ele sabe que profetizar é combater todas as formas de males e quem combate o mal é uma pessoa do bem. Assim também vimos na segunda leitura, combater os males que precisam ser expulsos da nossa vida e da nossa consciência. Vamos pedir juntos a Nosso Senhor, neste domingo, o último do mês da Bíblia, que também nos dá a graça de colocar em destaque a Palavra de Deus, a Bíblia, Dia Nacional da Bíblia, que nos ajude muito
a ter um prazer de ouvir a palavra, lê-la bem, oferecê-la numa boa leitura audível, bem explicada aos outros, um serviço qualificado da oferta deste alimento que a nossa alma precisa e todo dia tem que ter. A todos, bom domingo. Que o Senhor, palavra viva de Deus, Jesus é a palavra vivente do Pai, fortaleça a nossa vida com sua palavra, ilumine nossa consciência, arrume nossos caminhos para que façamos o bem indistintamente e até apreciemos e agradeçamos a Deus porque tem gente que está fazendo o bem fora dos nossos circuitos, dos nossos controles e das nossas identidades. Livres, leves e limpos, seremos capazes de apreciar o bem onde quer que se encontre. O Espírito não é prisioneiro dos nossos bolsos, controles ou sabedorias. O Espírito é livre e suscita profetas onde Ele bem quiser. Bendito Espírito Santo. Louvado Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Santo Filho, pelo Espírito Santo que nos destes. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós e faz de todo o povo de Deus um santo povo profético. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.